Boa tarde, mundo na TV Mundial. Oferecimento Dom Artes, estamparia e personalizado, estampando a sua ideia. Mercadinho Asilon, referência e tradição. E meu barbeiro oficial, vem pro melhor. Olá, boa tarde para você. Veja hoje na reestreia do Boa Tarde Mundo, Zelensky afirma que a sua entrada na OTAN é necessária para a sobrevivência da Ucrânia. Em meio a protestos, premier da Geórgia descarta a possibilidade de novas eleições. Rebeldes penetram em grandes partes de Alepo. Gangues suecas recrutam menores como matadores de aluguel nas redes sociais. O premier de Kosovo vincula a explosão do canal de água à Sérvia, que nega envolvimento. E ainda, PlayStation completa 30 anos. É a partir de agora no nosso BTN. E estamos de volta. Satisfação poder entrar na sua casa novamente, depois de quase um ano. E agora nessa volta do nosso projeto aqui na TV Mundial. Então, muita gratidão a toda a nossa equipe. Então vamos lá, porque o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky recebeu em Kiev neste domingo o novo presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa. Ele afirmou que a sua entrada da Ucrânia, na OTAN é necessária para a sobrevivência do país. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou neste domingo que o país precisa de armas e de garantias de segurança por parte da OTAN antes de qualquer eventual negociação com a Rússia para acabar com o conflito armado. Zelensky deu as declarações em uma entrevista coletiva junto do novo presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa, que viajou para Kiev no primeiro dia do mandato. Nas declarações, Zelensky afirmou que um convite da OTAN para a Ucrânia entrar na Aliança Militar Transatlântica era necessário para a sobrevivência do país. Nossa agenda também inclui trabalhar na OTAN. O convite à Ucrânia para entrar na OTAN é algo necessário para a nossa sobrevivência. Estamos trabalhando em todos os níveis para reforçar a posição da Ucrânia e de toda a comunidade euroatlântica. Sou grato a todos e a cada um dos que ajudam. A viagem dos altos funcionários da União Europeia a Kiev acontece em um contexto de muita tensão entre Moscou e as potências ocidentais, depois dos disparos da Ucrânia e de mísseis americanos e britânicos contra o território russo. As forças ucranianas perdem terreno no fronte e a futura chegada de Donald Trump à Casa Branca pode fazer a ajuda de Washington aos ucranianos diminuir. Para acabar com o conflito, a Rússia exige que a Ucrânia ceda 4 regiões do sul e do leste que ocupa parcialmente, além da península da Crimeia, anexada em 2014. A cidade de Alepo tem sido retomada por jihadistas e extremistas desde a última quarta-feira, quando foi lançada uma ofensiva relâmpago. O exército admitiu que grandes partes foram tomadas. O exército da Síria admitiu neste sábado que insurgentes penetraram em grandes partes de Alepo, a segunda maior cidade do país, depois de uma ofensiva devastadora de jihadistas e milícias rebeldes que deixou mais de 300 mortos. Militares afirmaram que os combates cobriram uma extensão de mais de 100 quilômetros na região. O Observatório Sírio para os Direitos Humanos informou no sábado que o grupo extremista Hayat Tahrir al-Sham e as facções aliadas assumiram o controle da maior parte da cidade, de prédios governamentais e prisões. A ONG explicou que durante a noite, aviões de guerra russos lançaram ataques em áreas da cidade de Alepo pela primeira vez desde 2016. O regime de Bashar al-Assad recuperou o controle de grande parte do país em 2015, graças ao apoio militar da Rússia, do Irã e do movimento libanês Hezbollah. No ano seguinte, o presidente restabeleceu a autoridade em Alepo, que tem sido alvo de bombardeios desde o início da Guerra Civil em 2011. Apesar disso, grandes extensões de território permanecem fora do controle governamental, como partes da região de Idlib, bem como trechos das províncias vizinhas de Alepo, Hama e Latakia.
A ofensiva relâmpago foi lançada na quarta-feira, coincidindo com a entrada em vigor no Líbano de um frágil cessar-fogo entre Israel e o movimento Hezbollah. O premier da Geórgia rejeitou as possibilidades da convocação de novas eleições do país. Os protestos tomam várias cidades do país há 3 noites. O governo da Geórgia descartou neste domingo organizar novas eleições, algo que a oposição reivindica, apesar da crise política que sacode o país do Cáucaso, cenário de manifestações pró-União Europeia há 3 noites. A ex-república soviética realizou eleições no fim de outubro e o partido no poder Sonho Georgiano reivindicou a vitória. A oposição denunciou irregularidades e pediu a convocação de novas votações, reivindicação apoiada pela presidente do país, Salomé Zurabishvili, que tem poderes limitados. Há 3 noites, a capital Tbilisi e outras cidades têm sido palco de manifestações contra a decisão do governo de adiar para 2028 as negociações de adesão à União Europeia. Neste contexto, a presidente garantiu que vai permanecer no cargo até que ocorram novas eleições, apesar do mandato terminar no fim de dezembro. Em paralelo às manifestações, centenas de funcionários e juízes publicaram declarações comuns em sinal de protesto, além de 160 diplomatas georgianos que criticaram a decisão do governo, considerando que vai contra a Constituição e que leva ao isolamento internacional do país. E olha, o prazo de pagamento da primeira parte do 13º salário para os trabalhadores com carteira assinada terminou na última sexta-feira. Segundo a legislação de 1962, o prazo final para o pagamento é de 30 de novembro. E como a data caiu em um sábado neste ano, é necessário antecipar o depósito para o dia útil anterior. O 13º salário pode ser pago de 2 formas, em uma única parcela ou dividido em até 2 partes. Se for dividido, a segunda parcela deve ser paga até 20 de dezembro. O pagamento apenas em dezembro é ilegal. Agora vamos para um rápido intervalo e a seguir, gangues suecas recrutam menores como matadores de aluguel nas redes sociais. Premier de Kosovo vincula a explosão de canal de água à Sérvia, que nega o envolvimento. E também, Botafogo vence Atlético Mineiro em Buenos Aires e conquista a Copa Libertadores. Voltamos já. Boa tarde, mundo na TV Mundial. Oferecimento Dom Artes, estamparia e personalizado, estampando a sua ideia. Mercadinho Asilon, referência e tradição. E meu barbeiro oficial, vem pro melhor. BTM de volta e agora a gente vai com Marcelo Marques, que já está a postos para a notícia do esporte, para repercutir principalmente a vitória do Botafogo na Libertadores. Boa tarde, Marcelo. Conta pra gente mais notícias. Oi, Caio. Boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso aí, estamos de volta com Boa Tarde Mundo e vamos trazer as principais notícias do esportes para você. Começando com o Botafogo, que superou a expulsão relâmpago, bate o Atlético Mineiro e é campeão da Libertadores pela primeira vez. A história do Botafogo, um dos principais clubes do futebol brasileiro, ganhou um capítulo especial neste dia 30 de novembro de 2024. O Fogão, neste sábado, venceu o Atlético Mineiro por 3-1 no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina, e ganhou a Copa Libertadores pela primeira vez. E de forma heróica, o clube carioca jogou praticamente toda a final com um jogador a menos. Isso porque Gregory foi expulso com 30 segundos de partida. Entretanto, o Botafogo soube se defender e foi cirúrgico no ataque. Na Argentina, o Fogão escreveu uma página gloriosa e carimbou um novo momento do clube. Em 2022, o rumo do Botafogo mudou com a chegada de John Textor, iniciando a era da Sociedade Anônima de Futebol, a SAF. O Botafogo virou a página, reforçou o futebol com nomes de peso, mostrou um futebol consistente ao longo do ano e fez história neste sábado. E quer mais.
O alvinegro carioca está na liderança do Campeonato Brasileiro e agora vai buscar a glória nacional. Além disso, carimbou o passaporte para a Copa Intercontinental e para o Mundial de Clubes de 2025. Vamos falar agora de Campeonato Brasileiro. Isso porque o Corinthians reage no segundo tempo, vence o Criciúma e entra no G8 do Brasileirão. O Timão engata a 7ª vitória seguida e aumenta a chance de conquistar vaga na Libertadores. O Tigre, por sua vez, se complica e continua no Z4. Uma reação que pode definir os rumos dos dois times no Brasileirão. Neste sábado, o Corinthians não se intimidou ao sair perdendo por 2-0 contra o Criciúma, no estádio Heriberto Russi, em Santa Catarina, e buscou a virada na segunda etapa, 4-2 para o Timão, em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dono da primeira etapa, Bolassi colocou o Tigre em vantagem. Depois do intervalo, porém, Rodrigo Garro, Matheus Bidu e Yuri Alberto duas vezes definiram o resultado que colocou os corintianos que conseguiram a 7ª vitória seguida na zona de classificação para a Conmebol Libertadores e complicou os catarinenses na luta contra o rebaixamento. Por hoje é só, a gente volta na próxima etapa, próximos blocos, com mais notícias do futebol para você. Eu volto com você, Caio Teles. Boa tarde a todos. Obrigado por suas informações, Marcelo. Olha, gangues suecas estão recrutando menores de idade na Suécia para serem matadores de aluguel. Isso porque os jovens não podem ser processados. O número de casos relacionados a esses assassinatos no país da Suécia, envolvendo pessoas com menos de 15 anos, aumentou de 31 nos primeiros 8 meses de 2023 para 102 no mesmo período de 2024. Gangues na Suécia estão usando sites de bate-papo criptografados para recrutar menores que, devido à idade, não podem ser processados como assassinos de aluguel. Hoje em dia, todo mundo quer ser um assassino. É incrivelmente triste ver que é isso que os jovens aspiram. Em uma conversa interceptada pela polícia de dezembro de 2023, um menino de 11 anos diz a um jovem de 19 que está ansioso pelo seu primeiro cadáver. O menor receberia 150 mil coroas suecas, ou cerca de 79 mil reais por um assassinato, além de roupas e o transporte até o local do crime. A investigação policial preliminar na província ocidental de Värmland conseguiu prender os envolvidos nesse caso antes do assassinato. Minha própria espiral começou quando eu tinha 18 anos. Eu me vi em um período muito difícil da minha vida. Eu estava deprimido e comecei a fumar maconha todos os dias. Eu não queria sentir o que eu sentia. Estava completamente ausente e queria desligar tudo. Eventualmente, cheguei a um ponto, quando tinha 19 anos, em que a polícia apareceu na minha casa e me prendeu enquanto eu dormia. A Suécia vem tentando há anos conter uma onda de tiroteios e ataques ligados ao acerto de contas e à luta para controlar o mercado de drogas ilícitas em um país de 10 milhões e meio de habitantes. No ano passado, 53 pessoas foram mortas em ataques a tiros, cada vez mais frequentes em locais públicos. A criminalidade das gangues suecas é complexa e organizada. Os líderes operam no exterior por meio de intermediários que usam sites de bate-papo criptografados, como Telegram, Snapchat e Signal, para recrutar adolescentes com menos de 15 anos, a idade de responsabilidade criminal. Minha mãe fala muito sobre isso porque ela tem TikTok e há muitas notícias sobre crimes. Então toda vez que ela vê, ela me manda e me diz para ter cuidado quando estiver fora para que nada aconteça. Minha mãe acha que os meninos são os primeiros a serem afetados, então ela fala mais com eles e não conosco. O número de casos relacionados a assassinatos na Suécia envolvendo pessoas com menos de 15 anos aumentou de 31 nos primeiros 8 meses de 2023 para 102 no mesmo período de 2024. Segundo a investigação, geralmente são jovens com dificuldades escolares ou déficit de atenção, dependência ou que tiveram problemas com a polícia. Um relatório do Conselho Nacional de Prevenção ao Crime
informa que algumas crianças procuram as missões por conta própria, atraídas pela adrenalina, reconhecimento e pelas promessas de recompensas financeiras. Na cidade de Örebro, a 200 quilômetros de Estocolmo, voluntários patrulham as ruas dos bairros pobres para conversar com os jovens sobre o risco representado pelas gangues, em uma tentativa de evitar novos recrutamentos. Olha, o governo de Kosovo acusou a Sérvia de envolvimento na explosão de um canal de água. A infraestrutura é crucial para as principais centrais eletrônicas kosovares. O primeiro-ministro do Kosovo, Albin Kurti, denunciou um ataque depois de uma explosão que danificou um importante canal de fornecimento de água. Ele vinculou o caso à vizinha Sérvia. A polícia está conduzindo uma investigação meticulosa. Eles conduziram buscas e realizaram prisões, têm evidência material. Todos esses criminosos e terroristas vão ser levados à justiça. A lei vai ser plenamente aplicada em linha com os princípios da democrática e independente República do Kosovo. Rejeito nos termos mais fortes possíveis as falsas acusações feitas pelo premier e o ministro do interior kosovares de que Belgrado esteve envolvida de qualquer forma neste grave incidente. O canal afetado fornece a água que é utilizada nos sistemas de resfriamento de duas centrais elétricas de carvão que representam a principal fonte de eletricidade do Kosovo. A infraestrutura conecta o norte do país, de maioria sérvia, com a capital Pristina, também alimentada parcialmente com água potável do condutor. As tensões entre os dois países persistem desde a guerra do final dos anos 1990 entre forças sérvias e kosovares. O Kosovo declarou independência em 2008, mas Belgrado não reconhece e incentiva a comunidade sérvia da região a não se submeter à autoridade de Pristina. Em 3 de dezembro de 1994, a PlayStation começou a ser vendida no Japão, a primeira incursão da Sony no mercado de videogames, na época denominado pela Sega e pela Nintendo. O lançamento do console foi um sucesso mundial que dura até hoje. O PlayStation, sucesso da Sony que mudou a história dos videogames, completa 30 anos. Em 3 de dezembro de 1994, o PlayStation começou a ser vendido no Japão, a primeira incursão da Sony neste segmento, na época dominado pela Sega e pela Nintendo. Foi um êxito global, principalmente entre o público mais adulto, que elevou a fabricante japonesa ao posto de número 1 do setor. Quando descobri este console foi uma revolução. 3D em tempo real. Já tinha começado com outros consoles ou certos microcomputadores, mas não era tão fluido quanto o que se pode vivenciar com o console da Sony. A primeira experiência, digamos, foi o Ridge Racer, no qual a conversão foi incrível. Na realidade, tudo começou com uma disputa entre Sony, que estava em alta desde a invenção do Walkman, e a empresa líder de mercado do início dos anos 1990, a Nintendo. As duas empresas planejavam uma parceria para lançar um CD player, compatível com o console Super Nintendo. O projeto fracassou quando o grupo responsável pela criação do personagem Mario mudou de rumo e estabeleceu uma parceria com a empresa holandesa Philips. Com a capacidade de reproduzir CDs de áudios, o aparelho da Sony poderia atrair usuários além do âmbito dos jogos eletrônicos. A abordagem de marketing foi retomada com o PlayStation 2 e seu DVD player, e posteriormente com o PS3 e seu leitor de Blu-ray. O que a Sony e o PlayStation mudaram é que eles ampliaram esse público. O console atingiu um público muito maior por causa de sua produção, que também foi direcionada a um público mais amplo, tanto crianças quanto adultos. Como resultado, eles abriram um mercado de videogames para o público em geral, por assim dizer. E isso foi uma verdadeira revolução. A Sony conseguiu superar amplamente suas expectativas. A empresa, que buscava ao menos 1 milhão de vendas para cobrir os custos de desenvolvimento, acabou vendendo mais de 102 milhões de unidades. O legado do console é evidente, que chegou à 5ª geração. No início de novembro, a Sony lançou uma versão Pro, mais potente do PlayStation 5, ao lado de uma linha de produtos de edição limitada, que homenageiam a cor cinza do console original. Muito legal. Com certeza vai ter mais vários anos de sucesso, né? Olha, quero agradecer ao TV Mundial pela oportunidade de poder estar de volta
de novo à frente com esse projeto tão maravilhoso. Estou muito feliz por essa volta e olha, os dias do nosso DTM são segunda, quarta, sexta e sábado, viu? Mais notícias logo mais à noite no Jornal Mundial. Para rever nossas reportagens é só voltar o vídeo aqui no YouTube. Lembre-se também de seguir nossa página no Instagram, TV Mundial OFC. Uma boa tarde para você, até quarta-feira. Boa tarde, mundo na TV Mundial. Oferecimento Dom Artes, estamparia e personalizado, estampando a sua ideia. Mercadinho Asilon, referência e tradição. E Meu Barbeiro Oficial, vem pro melhor.